A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastores e as igrejas, nossos queridos irmãos, né, aquelas ovelhas, principalmente também os pastores. Aquele pastor que fala que a igreja e a política não pode se envolver. Presta bem atenção. Aquele pastor que diz que a igreja não pode se envolver está mentindo. Tá? No Isaías capítulo 16, versículo 1, versículo 1, ele fala: enviar o cordeiro ao denominador da terra, desde Sião, no deserto até ao monte da filha de Sião. Irmãos, e quem está sendo enviado, o denominador, é Jesus Cristo. Hoje, quem está sendo enviado por Jesus é o pastores e igreja, para dominar o país, a política, em qualquer tipo de coisa aqui na terra, para que venha até a bênção de Deus, para venha até a manifestação e a prosperidade de Deus aqui na terra. E no Gênesis capítulo 41, né? E ele vai falar um exemplo para nós que Deus quer aqui na terra. Gênesis capítulo 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por causa, né, disso governará, tá? Aqui a terra toda Egito. Irmãos, Deus, junto com o seu entendimento e sabedoria, naquela época ele começou a indicar o servo dele, que é José do Egito, para reinar, governar o povo do Egito, egípcio, para salvar. No tempo da escassez, no tempo do sofrimento e no tempo de pandemia, Deus, né, indicou, nomeou José, né, filho de Jacó, tá? E Jeremias capítulo 1, versículo 5, e ele vai falar assim, ó: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei as nações e te dei por nações te dei por profetas. Beleza. Como é que o Lula, esse que está disputando, vai dizer que as mulheres têm todo o direito de fazer aborto? É contra a palavra de Deus. Aquele pastor que apoia o Lula está contra a palavra de Deus. Aquele pastor que está apoiando o Lula está em rebelde, está mentindo, está sendo falso profeta contra a palavra de Deus. Como é que alguém, o conhecedor da palavra de Deus, que é servo de Deus, pastor que louva, que ora, que não vai ter nenhuma revelação dentro da palavra de Deus, que o Lula, mesmo que o Lula vai dizer que as mulheres vão ter o direito de abortar as crianças, Deus dá o direito da criança nascer. E nós devemos defender a vida, o direito de nascer, independente de qual situação que for. As crianças têm que nascer, têm que ter vida, tem vida desde antes de se formar o ventre, o feto no ventre da mãe. Deus já conhece, Deus já sabia o plano futuro da criança. E agora o Lula quer apoiar aborto contra a palavra de Deus. E o pastor mentiroso, o pastor vagabundo, que vai apoiar o Lula. Da onde? E vamos continuar. Mateus, Evangelho de Mateus,
Evangelho do Mateus. Vai falar uma revelação poderosa também. Evangelho do Mateus, capítulo 5. Evangelho do Mateus, capítulo 5. Vai falar sobre os sermões da montanha. O Pastores, ele fala que o Lula alimentou o pobre, vai falar sobre o amor, né, pregado por Jesus Cristo, sermões da montanha, e esses pastores estão distorcendo. Veja só o que Jesus falou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vem falar bem-aventurados. Os bem-aventurados, os pobres dos espíritos, não está falando do pobre que passa fome de comida, de carne, de roupa, que não tem dinheiro, não sei o quê. Entendeu? O próprio Jesus diz: buscar o reino de Deus e todas as coisas, buscar a riqueza de Deus, o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso Jesus disse. Agora vai defender Lula, porque Lula matou fome no Brasil? Jesus realmente, né, quando ele pregou no Sermões da Montanha, depois alimentou, multiplicou os pães e os peixes, alimentou os seguidores ali naquele momento, tudo bem, alimentou. Lula também alimentou, matou fome, fez toda aquela programa social, fez tudo bem. A diferença entre Jesus e Lula roubou dos pobres, do povo brasileiro. Jesus não roubou. Jesus não usou o pobre. Mas agora vem o pastor que é falso profeta. Eu vou falar também sobre esse falso profeta depois. O pastor falso profeta vai usar aqui o Lula, né? Vai usar o Lula, que alimentou os pobres, né? Tá mentindo, tá distorcendo a palavra de Deus. Esse pastor tem que conhecer a Bíblia, tem que se converter de novo, tem que nascer de novo, tem que conhecer a palavra de Deus, tá? Essa aí, já falei, tá? Não pode distorcer a palavra de Deus. O pastor que quer apoiar Lula, ele tem que dizer o seguinte: eu sou o pastor, igreja tal, mesmo que o Lula é vagabundo, mentiroso, roubou de nós, eu vou apoiar. Tem que assumir desse jeito, tá? Agora, depois de Evangelho do Mateus 5, capítulo 3, 12, tá? Evangelho do Mateus, capítulo 3, 12, vamos agora o Evangelho do capítulo 21. Evangelho do capítulo 21. Vamos falar, tá? Preste bem atenção. Evangelho do Mateus, capítulo 21, vai falar sobre Jesus Cristo, a entrada de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém. Presta bem atenção. Vamos dizer: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre este puseram os seus vestidos, e fizeram-nos assim assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalharam pelo caminho. E a multidão que já ia adiante e que segurava, aclamava, dizendo: Hosana ao Filho de Deus, Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este homem? Irmãos, eu quero falar para vocês o seguinte: Jesus, ele foi ungido, foi autorizado, foi delegado, foi nomeado naquele momento, na entrada triunfal, pelos seguidores, pelos judeus, pelo Israel, para que ele venha ser o rei. E os outros sacerdotes, que são escriba, saduceus, autoridades daquela época, leis, rejeitaram Jesus Cristo como rei. Significa rei, é reinar, governar. E Jesus seria um rei. Mas os homens aqui na terra rejeitaram por causa da inveja, por causa dos interesses políticos, por causa dos interesses de autoridade terrena.
Da mesma forma, muitas vezes, nós rejeitamos a autoridade dada por Deus para os homens de Deus reinassem para nós, governassem para nós, pudessem ser eleitos, mas nós escolhemos quem? Bandido, vagabundo, traidor da nação e da pátria, o condenado ex-presidiário. Muitas vezes nós não escolhemos que Jesus enviou o seu profeta aqui na terra. Toma vergonha, pastor, que defende, que usa sermões da montanha, que Lula alimentou os pobres, que Lula é dos pobres. A diferença entre Jesus e o Lula, Jesus não roubou. E o Lula roubou do Brasil e dos pobres. Toma vergonha, se converte, pastor. Se converte, igreja, que quer votar no Lula. Toma vergonha. Pede perdão a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus estão levantando os homens de Deus, pastores, para purificar, santificar o trabalho política, o trabalho público. Continuando, irmão, no Mateus capítulo 21, versículo 7. Já falei sobre isso. Agora, Mateus capítulo 6, vamos voltar para 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 10. Irmãos, é tão interessante. E a igreja, os pastores não conhecem o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou, no Evangelho capítulo 6, versículo 10, ele fala o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão nosso. E antes desse capítulo, versículo 10, ele fala assim: para que realizar a comida, as bênçãos aqui na terra, Jesus ensinou para os seus discípulos, seguidores, ele fala assim, para os seus amigos, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Venha o teu reino, assim na terra, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Quer dizer, Jesus uniu os seus discípulos, ensinou como deve conversar, adorar, deve falar com Deus, com o reino de Deus, né? E para que venha o trabalho de Deus aqui na terra, para que venha o serviço, ou seja, o reino de Deus aqui na terra, tem que orar assim. Mateus 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, e para que haja aqui o reino de Deus aqui na terra, tem que reinar quem? Os pastores, os padres. Tem que reinar, né, o servo de Deus. Tem que ser eleito o servo de Deus. Tem que ser eleito aquele que confessa a fé em Jesus Cristo. Eles têm que reinar aqui na terra. E para que venha ter pão, comida, para que venha ter prosperidade. Irmãos, agora venha me dizer que a igreja, os pastores, padres não podem se envolver na política. Venha conhecer a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus. E porque próprio Jesus disse, errai o povo por não conhecer a Escritura. A palavra de Deus também disse, e a verdade vos libertará. E agora, e por que a miséria, fome, doenças, corrupção, traições, criminalidade reina aqui em todos os setores da autarquia? Por quê? Porque você escolhe o vagabundo que é contra, se posiciona contra a palavra de Deus, como Lula, como Haddad, como os outros, como Alexandre de Moraes, e ele proibiu evangelizar os indígenas durante a pandemia. Se posiciona contra a palavra de Deus, não confia na palavra de Deus. Irmão, vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Agora, no Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27.
Mateus capítulo 27, versículo 11. E Jesus, quando foi interrogado, e o povo sabia naquela época que Jesus curava, que Jesus fez milagre, multiplicou pães e peixe, fez paralítico andar, enfim, toda aquele milagre, prodígio foi feito, e os saduceus, e o mestre da lei, hoje que são STF, hoje que são governantes, juízes, e eles se revoltaram contra Jesus Cristo. Porque Jesus, ele fazia todo o bem. Agora, presta bem atenção. E quando Jesus foi preso, ele foi interrogado. É tão interessante que aquelas pessoas que dizem que Jesus não se envolveu na política, presta bem atenção, Jesus, ele foi aclamado o rei, né? Na terra, na entrada triunfal. É isso que eu vou falar depois, tá? Aí foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o que diz? É tão interessante, irmãos. Jesus foi perguntado pelo presidente que estava julgando, Pilatos estava julgando Jesus. Aí Jesus respondeu: tu o sabe. Você é o rei dos judeus? Tu o sabe. Quer dizer, o Pilato, os saduceus, escribas, a autoridade daquela época em judeus, Israel, sabia que Jesus é profeta. Foi falado por João Batista, que veio, que batizou e disse: eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista, que é o profeta declarado naquela época, né, provou testemunho de Jesus Cristo, que é enviado por Deus, que ele tira o pecado do mundo. Quer dizer, quando Jesus foi julgado pelos Pilatos, pelas autoridades, quando ele foi interrogado, né, tu és o Filho de Deus? Jesus diz: tu sabe, tu os conhece, tu sabe que Jesus, eu sou Jesus, que é o rei dos judeus. E mesmo assim, o escriba condenaram Jesus. Condenaram Jesus. Agora vem me dizer que Jesus não se envolveu na política? Jesus se envolveu na política quando teve a entrada triunfal. Quando Jesus entrou no jumentinho e jumenta e foi aclamado como rei dos judeus. Vamos ler sobre isso. Vamos ler sobre isso. Acho que Mateus 5, Mateus capítulo 5, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 3. Não é esse não. Mateus 5, versículo 3. Mateus 27. Mateus 27. Mateus. Glória a Deus. Jesus foi aclamado. Jesus foi aclamado na entrada triunfal, que ele é o rei, bendito Hosana, o filho de Davi, rei dos judeus. Naquela época, quando Jesus, aquela conhecido, né, Domingo do Ramos, que os caras falam, que os irmãos falam, Domingo do Ramos, né, aí a entrada triunfal naquele momento, quando o povo, a tradição naquela época existe uma tradição, e o povo unge, o povo, né, indica e vem uma festividade que aquela pessoa foi delegado, concedido, né, aclamado como rei. E aí o povo naquela época, seguidores de Jesus, aclamaram Jesus, aí gritaram, louvaram Hosana nas alturas, né, filho de Davi, é o rei dos judeus, né? O jumentinho levando Jesus montado em cima. Glória a Deus. E quando Jesus entrou, né, no templo, no sinagoga, aí depois disso ele expulsou, né, todos os mercadores daquela época. Então quer dizer
O povo conheceu que Jesus é rei. Jesus assumiu naquela época o cargo, o serviço como rei para reinar. E quem rejeitou também? Os escribas. E quem rejeitou também? Irmãos, quem rejeitou Jesus naquela época? O povo e o escriba, outro partido político naquela época. Tente novamente. Glória a Deus. Irmão, naquela época, quando Jesus entrou na entrada triunfal em Jerusalém, quando foi aclamado o rei, que era domingo de Ramos, né? Depois os escribas ficaram com raiva, com inveja de Jesus Cristo, mas naquela época, pela lei daquela época dos judeus, do Antigo Testamento, quem é aclamado pelo povo se torna rei. Naquele momento, no mundo espiritual, no sistema espiritual, Jesus assumiu o poder de governar o rei dos judeus, e mataram o rei dos judeus. Por isso, na testa, quando foi morto na cruz, é escrito o rei dos judeus. E quando os soldados também, né, xingaram a Jesus, quando batia, e quem te bateu, o rei dos judeus? Profetiza. Quem te bateu, o rei dos judeus, também é escrito na Bíblia. Então Jesus foi o rei governante por pouquíssimo tempo, por um minuto, por um dia. E no mesmo dia foi morto. Agora venham dizer que a palavra de Deus não pode se envolver na política. Naquela política, naquela política dos judeus, Jesus se envolveu. Jesus se envolveu. Vamos seguir. Tá, e os Mateus... João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Eu tinha marcado todinho aqui, mas... Amém. João capítulo 3, 3. E Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, é tão interessante. Muitas pessoas, quando praticam crime, ele não confessa o pecado e não nasce de novo, continua fazendo. E não tem conversão genuína. Amém? Eu quero dizer sobre Lula. Lula até agora não confessou o seu pecado, o seu crime, não pediu perdão e continua sendo do diabo, mentindo. Amém? Eu não vou estar, né, votando pelo Lula, porque senão Deus vai me castigar. Amém? É isso. E